nosso corpo, né? Com café, alimentado a nossa alma com esses cânticos, né? Levam a gente à presença de Deus. Agora nós vamos meditar brevemente, não vou me estender muito não, são 10h20, no máximo um pouquinho antes das 11 nós já vamos estar terminando. O assunto hoje, na verdade, é uma continuação da semana passada, nosso estudo matinal, aqui aos domingos, quando nós temos estudado o Evangelho de Mateus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, e dentro do estudo, no Evangelho de Mateus, nós temos visto o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde Jesus, ao inaugurar o seu ministério terreno, ele deixou para nós, bem explícito, alguns princípios, algumas regras, como nós deveríamos viver. Por exemplo, Jesus falou no início do seu Sermão da Montanha, quem são os verdadeiramente felizes? Não são os opressores, não são os poderosos, né, aos olhos do mundo, não são aqueles que estão no comando do poder, não são aqueles que estão por cima. Mas Jesus falou que os felizes, verdadeiramente felizes, são os oprimidos, são os pobres de espírito, os humildes, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são perseguidos por causa da verdade. Jesus falou, olha, verdadeiramente felizes são vocês, que sofrem todas essas injustiças, que são oprimidos, que estão ali por baixo da camada social, enquanto os outros, aqueles que dominam, esses não são verdadeiramente felizes, mas felizes são vocês. Jesus falou sobre como ele veio dar um novo sentido à lei. Olha, eu não vim para abolir a lei, eu não vim para tirar nada da lei, mas eu vim dar um sentido a ela. Eu vim dizer para vocês que não é a obediência cega à lei, não é a obediência cega a regras, mandamentos, costumes que nos tornam mais espirituais, mas é saber o sentido dessas leis. Se no Antigo Testamento o homicídio era condenado, hoje, na minha regra, nos princípios do meu reino, só de você odiar você já está matando. Lá no Antigo Testamento, o crime era adulterar. Hoje, aqui no reino de Deus, o crime já é a cobiça, já é você querer praticar o adultério, você já praticou. Então Jesus, ele veio dar um sentido à lei. Falou, olha, a lei, ou seja, a santidade, não se baseia simplesmente em obedecer externamente. Muitas das leis lá do Antigo Testamento foram determinadas, estabelecidas como princípios éticos, princípios morais, princípios civis, para que o povo vivesse melhor, tivesse bons relacionamentos, para que a criminalidade fosse controlada, para que não houvesse tantos roubos, homicídios. As leis, muitas das leis dadas a Moisés tinham esse objetivo, assim como hoje o Código Civil tem esse objetivo, o Código Penal tem esse objetivo. Só que os fariseus, os homens da lei, os religiosos dos dias de Jesus, pegaram aquelas leis e trouxeram para dentro do culto, misturaram com o religioso e disseram, nós somos mais religiosos, nós somos mais santos, nós temos mais de Deus, porque nós seguimos cegamente essas leis. Mas todos nós temos o dever de seguir as leis civis, todos nós temos o dever de observar e seguir aquilo que a nossa Constituição determina. Isso não nos torna mais santos. Agora, o que torna a gente mais santo é nós obedecermos de coração aos princípios de Deus, não apenas com medo de uma punição dos homens, não apenas também para ser vistos como pessoas de bem,
mas para agradar a Deus. E dentro desse sermão da montanha, ainda no sermão da montanha, Jesus falou sobre a oração e sobre o jejum. É o assunto que nós introduzimos na semana passada, oração e jejum. Duas coisas que são importantes na nossa vida cristã. Quem já jejuou sabe os benefícios que jejum traz. O que é o jejum? É nada mais, nada menos que uma abstinência, não só de alimentos, mas também de outras atividades, para dedicarmos aquele tempo exclusivamente a Deus. Por exemplo, olha, eu vou estabelecer um jejum hoje, vou permanecer até tantas horas sem me alimentar, sem me preocupar com as atividades do dia, sem me preocupar até com a alimentação, dando prioridade a Deus, buscar a Deus. Aí naquele tempo, eu vou ler a palavra, ouvir o que Deus fala comigo, eu vou falar com Deus, eu vou abrir meu coração, falar da minha vida, meus problemas, enfim, minhas necessidades, as necessidades dos outros. Eu vou louvar, vou adorar a Deus, passar um tempo na presença de Deus. O jejum serve para intensificar a nossa comunhão com Deus. Eu me desligo, é como se eu estivesse me desligando do mundo exterior para deixar-me somente em contato, em sintonia com Deus. Ok? Fortalecer o espírito, né? Sim? O jejum é para fortalecer o espírito. Isso, fortalecer o espírito, assim como a oração, a palavra. O jejum ajuda a fortalecer o espírito, né? Como o alimento que eu falava ali fora no café, serve para alimentar o nosso, fortalecer o nosso corpo físico. Muito bem observado. E juntamente com o jejum, nós falamos sobre a oração. O que é oração? Oração nada mais é do que não só falarmos com Deus. A gente costuma dizer oração é falar com Deus. Não, oração é uma conversa com Deus, é uma comunhão com Deus, porque falar não é uma conversa. Se eu só falo com a pessoa, eu não estou conversando. Falar é você, conversar é você falar e ouvir. Então, uma conversa, essa conversa pode ser silenciosa. Outro dia me perguntaram, minha irmã me perguntou, olha, pastor, eu sempre acordo a determinada hora da madrugada, mas eu fico ali orando em pensamento. É válido? Sim, totalmente válido, eu falei. Ela falou, eu tenho bebê, eu cuido do bebê, então, para mim não levantar, deixar o bebê na cama sozinho, enquanto eu estou ali cuidando do bebê, eu dando mamãe, eu estou com o pensamento em Deus. É válido? Eu falei, totalmente. Oração não é só aquela que você faz de joelhos dobrados, em determinado lugar, em determinada posição. Não. Você pode ficar horas e horas ali, até deitado, só em pensamento, com o pensamento em Deus. Você está orando, você está conversando com Deus em pensamento, você está em comunhão com Deus. A gente tem que largar, né, aquela mania, aquele hábito de achar que a oração é só em determinado lugar, é só em determinada posição, é só de joelho, eu sou assim, eu sou daquele jeito, é só se eu falar. Não, pode ser em pensamento. E aliás, você nem precisa falar, você pode só ouvir. Você pode somente ficar ouvindo a Deus e Deus vai falar no seu coração. Como perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, né, que orava bastante, perguntaram, o que você fala com Deus na oração? Ela falou, não falo nada, eu só ouço. Mas se você não fala, então Deus fala com você. O que Deus fala com você? Ele não fala nada, Ele só ouve. Então a oração pode ser simplesmente esse exercício. Um ouvindo o coração do outro. Eu ouvindo o coração de Deus, Deus ouvindo o meu coração. Errado. E depois Ele dá a resposta. E a resposta vem, Deus fala, Deus tranquiliza, Deus encoraja. Deus, enfim, Ele se relaciona com o homem, né? Aquilo que Adão perdeu lá no jardim, nós encontramos hoje, que Deus quer encontrar isso em nós hoje, aquele relacionamento. Por que, pastor, eu falo? Porque Sim. eu estou pensando em Deus, aí estou assim, sozinha, né, pensando, mas daqui a pouco aí eu ligo o rádio na oração e tudo que eu estava pensando assim, Deus fala direitinho, me dá a resposta. Nós temos um Deus pessoal, que se relaciona com a gente. A gente tem que largar aquela velha mania que nós aprendemos nas nossas tradições religiosas, né? Que nós temos que falar bonito perante Deus, que nós temos que escolher as palavras,
que nós temos que fazer aquela oração formal, ou naquela posição. Não. A oração é uma conversa com Deus, pode ser falada, pode ser em pensamento, pode ser sem você falar, pode ser só ouvindo, coração, exatamente, né? Então, isso que nós precisamos resgatar para nós, porque aí nós voltaremos a ter o prazer de orar. Quanta gente já perdeu o prazer de orar? Porque, estou atrasado, deixa, vou ter que ficar ali de joelho. Vou ter que separar algum tempo. Não, ó, Deus quer falar conosco. É claro que Deus quer ter um tempo a sós conosco, mas Deus também quer falar com você, quer conversar com você, andando na rua, fazendo os afazeres em casa, trabalhando. Adão tinha aquele tempo a sós com Deus, que era na viração do dia, mais ou menos ali por volta do meio da tarde, né, entre 15 e 18 horas, por esse horário, Deus sempre falava com Adão ali, no jardim. Então, era um prazer de Deus se relacionar com o homem. Então, nós daí concluímos, para que Deus nos criou? Né? Já pararam para pensar nisso? Por que será que Deus criou o homem? Deus tinha criado o mundo, tudo perfeito, tudo no seu lugar, as aves, os animais, esse ambiente bonito que o homem está, os animais estão, os campos, as montanhas, o céu, os rios, os mares. Para que Deus criou o homem então? Deus criou o homem exatamente à sua imagem, à sua semelhança, para que nós pudéssemos ter para que ele pudesse ter esse relacionamento conosco, né? Deus se relaciona com o homem de uma forma totalmente diferente, especial, diferente de todas as outras criaturas. Deus se comunica conosco, se relaciona conosco, porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Nós não temos necessidade de termos outros semelhantes para nos relacionarmos. Ninguém vive sozinho, não é verdade? Ninguém é uma ilha, todo mundo tem algum relacionamento, todo mundo. E se nós não tivermos esse relacionamento, nós nos adoecemos. Muita gente se mata por causa da solidão, muita gente adoece porque não tem companhia. Então Deus, Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, para que nós pudéssemos, para que Ele pudesse ter relacionamento conosco. Então, hoje, e ainda hoje, Ele nos procura para ter relacionamento, porque nós nos preocupamos com tantas coisas, priorizamos tantas coisas, e não priorizamos o nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes por achar que é uma tarefa enfadonha, quando na verdade traz prazer. Traz prazer. Aí, por que a oração é importante? Jesus nos ensinou. Olha, e quando Ele nos ensinou a oração, Ele não estava querendo dizer, olha, você tem que usar essas palavras na oração, tem que ser assim, é a regra estabelecida. Não. Jesus estabeleceu essa oração, que Ele chamou a oração do Pai Nosso, só para nós termos um parâmetro, para nós sabermos, olha, a oração deve englobar isso, deve incluir aquilo outro, para que nós possamos, para nos orientar como nós devemos orar, correto? Então, como eu falava na semana passada, a oração do Pai Nosso tem alguns itens, mas não é para a gente se prender aquilo, senão vira reza, né? Quantas pessoas foram ensinadas assim, ó, você tem que rezar tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, tantos não sei o que, tantos não sei o que, rezar o terço que eles falam, né? Cada bolinha daquela é uma reza. Cada é um colar que tem várias bolinhas, você tem que, várias contas, você tem que ir lá. Eu vi outro dia, eu estava numa cerimônia fúnebre, e aí chegou aquela pessoa que fazia as rezas, e eu reparava que cada vez que ela repetia uma oração, ela mudava a ponta do colar de posição, ia como se fosse uma obrigação. Não, tem que rezar tantas vezes até completar o ciclo daquele colar.
Deus, isso é uma tarefa enfadonha. Que chato, né? Cansativo isso, né? Aí será que Deus, Ele está ouvindo essa oração? Não. Na verdade, aquilo está sendo mais uma conversa de papagaio, né? Está sendo mais, é como se Deus estivesse ouvindo um papagaio falar. O papagaio, ele fala, repete, só repete as coisas, né? Ele grava e repete, vai perguntar para o papagaio se ele entende o que está falando, se ele sabe o que está falando, não. E assim o homem que se prende a esses mecanismos da oração, né? Repetindo sempre as mesmas palavras, sem botar sentido. Nós podemos cair nisso, até no Pai Nosso. Se a gente ficar sempre só repetindo o Pai Nosso, sem botar sentido em cada palavra, em cada sentença, podemos cair nesse erro. Então, por que Jesus nos ensinou o Pai Nosso? Não é para determinar, olha, a regra é essa, tem que orar assim, somente assim, dessa forma, a regra é essa. Não, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para que a gente pudesse nos orientar sobre o que pedir na oração, o que falar, a quem falar, como falar. Então ele nos ensinou a orar assim. Acompanhe comigo Mateus 6, 5 em diante. Mateus 6, versículo 5 até o 14. Mateus 6, 5 a 14. Se não conseguiram achar, só ouçam. Olha, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pois se perdoardes as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aqui está a oração modelo que Jesus ensinou. Para quê? Para que se tornasse uma reza, para que nós decorássemos e só orássemos assim? Não. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso simplesmente para dizer, olha, o que é importante numa oração? O que não deve ser esquecido na oração? Está aqui. Quais os pontos chaves? Por que a gente nunca deve esquecer essas coisas? Primeiro, na oração a gente sempre deve lembrar que temos um Pai. Se temos um Pai, tem alguém que se preocupa conosco, que se relaciona conosco, que nos ouve. Nós temos um Pai. Por isso que a oração começa assim, Pai. Para nós lembrarmos que temos um Pai. E se temos um Pai, como é o relacionamento do filho com o Pai? Deve ser um relacionamento de amor, deve ser um relacionamento de confiança. O filho tem confiança no pai, o pai tem amor ao filho, o filho sabe que o que ele precisa, ele pode se dirigir ao pai, o pai vai estar pronto para ouvir e pronto para atender. Segunda palavra, nosso. Se nós temos um pai que é nosso, isso nos lembra que temos irmãos. Se temos irmãos, nós temos também não só o cuidado do pai, o carinho do pai, mas nós temos também dos irmãos, né? Se nós precisarmos, nós temos essa ajuda, nós temos com quem contar, nós temos com quem falar, nós temos com quem nos relacionar, nós temos comunhão. E por outro lado, lembrando que se temos irmãos também, temos obrigações, temos que ajudar, temos que interceder, temos que orar, temos que lembrar. Então, a oração do Pai Nosso, só nessas duas palavras iniciais, Pai Nosso, nos lembra que temos um Pai, que também temos irmãos. Que estais nos céus,
olha, imediatamente eu lembro que a minha vida, a nossa vida não se constitui somente nas coisas aqui da terra, mas há também os céus, e se há os céus, a palavra de Deus diz, pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra, onde Cristo Jesus está. Então, aí ó, temos um Pai, temos irmãos, e a vida não está constituída só nas coisas aqui da terra. A segunda frase, santificado seja o teu nome, nos lembra imediatamente que Deus é santo, e se Deus é santo, precisamos também ter essa santidade, porque nós temos a essência de Deus, e se nós temos a essência de Deus, temos que ser como Ele, não sermos deuses, mas o Senhor Jesus enviou o seu Filho à terra para nos mostrar como nós devemos ser. Olha, esse é o modelo. Eu quero que vocês sigam o meu modelo. Eu quero que vocês sigam o meu filho. Eu quero que vocês sejam como o meu filho. E Jesus nos ensinou a santidade. Santidade significa nada mais nada menos que estar separado do pecado e vivemos para Deus, certo? Aquilo que é o pecado eu devo me separar, e aquilo que é de Deus eu devo estar praticando. Separados do pecado e vivemos para Deus. Então, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, eu lembro que não é a minha vontade que eu devo buscar, não é a minha vontade que eu devo querer, não é a minha vontade que é a prioridade, mas é a vontade de Deus. Venha o teu reino, reino significa domínio. Olha, eu quero estar sobre o teu domínio, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Então aí nós lembramos que a nossa oração não deve ser egoísta, só pensando nos nossos desejos, nos nossos interesses, nas nossas vontades. Venham hoje à noite, que eu quero mostrar um vídeo que meu filho me mostrou ontem, o que está acontecendo em alguns países onde o cristianismo é proibido. Pessoas têm sido mortas, pessoas têm sido decapitadas. O vídeo é muito forte. Eu não vou mostrar tudo, eu vou cortar algumas partes, porque choca. Aquelas imagens não saem da cabeça depois, e é a realidade. Podem vir que eu não vou mostrar essas imagens, eu vou cortar, mas eu vou mostrar um pouquinho do que acontece. Cristãos sendo mortos por causa do seu testemunho. Eles não têm a vida como preciosa. Você fala, para mim morrer é Cristo, viver é Cristo, morrer é ganho. Eles não estão preocupados. Já viu esses vídeos, Diego? Já viu, né? Eles não estão preocupados com a vida deles, porque eles sabem que há um céu, que há um reino de Deus, e que é a vontade de Deus que deve ser feita. Então, ali nesse vídeo, tem vários cristãos numa praia, eles estão sendo levados pelos carrascos, cada um dos carrascos com a espada na mão, conduzindo. Os cristãos são colocados de joelho, na beira do mar, e aí lhes é dada uma chance. E aí, vocês querem negar Jesus nesse momento? Se vocês negarem Jesus, vocês podem se levantar e ir embora, cada um vai para a sua casa, vive sua vida. Vocês vão negar a sua fé, vocês vão negar que vocês creem em Jesus. E é dada essa chance para eles lá, mais de 10 enfileirados, né? Uns 20. E quantos deles resolveram se levantar e dizer, olha, eu nego Jesus, nego a minha fé, para mim Jesus não é nada, não vou morrer por ele, e vai embora. Quantos? Nenhum. Todos eles permanecem ali firmes, preferem morrer do que negar Jesus, negar a sua fé, negar que Jesus para eles é real. O que é isso? Senão, né? Senão essa convicção firme da fé. Será que se fosse nós teríamos essa mesma atitude? Com a espada assim no pescoço, uma espada afiada no pescoço. E agora? Você quer negar Jesus? Ou prefere morrer? Nessa hora, né? Que a nossa fé é testada, se a nossa fé é real. Eu tenho certeza que no nosso Brasil hoje, metade negaria. Metade desses que lotam as igrejas hoje cairiam fora. Metade, eu creio. Porque eles iam dizer, não, imagina, eu só vou na igreja. Eu vou lá porque eu gosto do louvor, da palavra. Eu vou lá porque eu estou buscando. Mas não, eu
crer em Jesus e dar minha vida por Ele, não, estou fora, né? Eu tenho minha vida para buscar, eu tenho minhas coisas, meus interesses, minha vida para viver. E o que é a nossa vida se não é Jesus? Se não for Jesus, não é nada. Se não for as coisas do céu, as coisas do reino, a nossa vida aqui na terra não vale nada. Isso aqui não vai dar em nada. É nada, é vão, é tudo passageiro. Tudo fica aqui. Imagina, se eu nego Jesus numa hora dessa, eu passo o resto da vida com remorso. Nem as plantas, nem as plantas, nada. Aqui vive para sempre. As árvores já derrubadas pelo sopro de Deus. O homem também. Aí chega uma hora que acaba. Né? Então, já pensou? Imagine Pedro quando negou a Jesus. Qual foi o sentimento? Ele ficou triste, com remorso. Judas, quando traiu Jesus, ele se matou, né? Ele se enforcou, ele ficou com remorso. Imagina, se um daqueles naquela hora nega Jesus, ele não vive mais, ele vai ficar o resto da vida. Poxa, eu sou um covarde, eu fui um covarde. Podia estar lá no céu agora, desfrutando todas as maravilhas, recebendo meu prêmio, minha recompensa, tendo uma vida eterna, gozo, né? Glória e tudo mais. Mas eu preferi as coisas da terra. Não vive mais. Então, se nega Jesus, não adianta. Se não nega, vai morrer para as coisas do mundo. Se nega, vai morrer também para as coisas do mundo, porque a vida para ele acabou. Então, nenhum deles negou a fé. E as imagens que aparecem depois são impressionantes. As espadas cortando a cabeça. O vídeo mostra. Cabeças sendo cortadas. E eles morrendo. E quem fica e vai, não recebe o reino de Deus. Não recebe. Então, é preferível. Vai dar uma dor na hora? Mas 2 segundos de dor. Mas você sabe que você vai. Você vai sentir a lâmina no pescoço. Mas acabou ali, não sente mais nada. Né? Uma injeção. Uma injeção. Deu a dorzinha na hora, passou. Né? Vale a pena, vale, deve ser duro. Não é fácil não. Mas a nossa oração, a oração que Jesus nos ensinou, mostra-nos que há um reino. Esse reino é dos céus, é mais importante que tudo. E a vontade de Deus é que deve ser feita e não a nossa. Eu falei sobre o porquê a oração nos ensina a pedir o pão de cada dia. Se o mais importante é o reino de Deus, é a vontade de Deus, quer dizer então, Deus conhece as nossas necessidades. Precisa orar pelos bens materiais? Não. Enquanto os cristãos estão lá morrendo pela sua fé, tem gente que está orando pelo celular do último modelo, o 4G, ou 6G, ou 8G que ainda não tem, né? O carro, a minha casa na praia. Senhor, eu quero ter aquele bem, eu quero... Gente, eu já falei aqui que eu não lembro a última vez que eu orei pedindo um bem material. É por isso que o meu carro é velho, é por isso que eu tenho uma casa própria, é por isso que eu não tenho isso, não tenho aquilo, porque eu não oro, né? Eu sei que aquilo que eu precisar, Deus vai me dar na hora certa, no momento certo, sem eu pedir, não é verdade? Pastor, que na antiguidade, na era antes de Cristo, as pessoas levavam vários presentes para o nascimento de Cristo. O que isso me diz isso aí? Isso significa que os magos, né, levaram a Jesus ouro, incenso e mirra, né? Significa que Jesus é digno de tudo aquilo que nós podemos ofertar a Ele. As nossas orações, a nossa adoração, a nossa vida. O ouro significa a nossa adoração, o melhor do nosso ser. O incenso significa a nossa oração. E a mirra, a nossa vida. E hoje em dia desgraça, ouro é uma desgraça hoje em dia. Ouro, diamantes, essas coisas hoje em dia é desgraça. Porque o homem busca para si, mas é tudo para Deus. Então, em vez do homem dar a Deus aquilo que deve ser dado a Deus, o homem quer para si, né? Para que Deus dá a riqueza para o homem? O homem poder distribuir, o homem poder lembrar dos outros, né? E tem ricos nesse mundo que eu admiro, que distribuem, que dão. Outros ganham demais, não querem nem dar um imposto, que seria para beneficiar os menos favorecidos. Seria, na verdade,
é mal utilizado também pelo governo. E ele até toma dos outros. Toma, ainda de quem não tem, quando deveria distribuir melhor as riquezas. Mas, tem gente, vocês sabem muito bem, né? Gente que está aí, olha, ganhando fortuna, está na mídia, ganha muito dinheiro, mas só nega até o imposto, que é devido, porque quer mais e mais e mais para si, né? E se diz cristão, faz tudo quanto é tipo de falcatrua aí, para burlar a lei, para não pagar imposto, né? Mas Deus, Diz cristão e não quer nem lembrar dos outros na hora de pagar imposto. mas Deus deu a inteligência ao homem para usufruir dela. Usufruir Isso me diz. através da inteligência, poder granjear riquezas. Errado eu querer riqueza, não, errado eu me focar só naquilo. Mas se Deus me deu o dom de ser um empresário, de ganhar, eu devo utilizar isso para granjear, para ganhar. Só que eu devo administrar essas riquezas de tal forma a lembrar dos menos favorecidos, a não pensar só em mim, a tentar amenizar essas injustiças sociais. Agora o erro é eu ganhar, eu ter esse dom de adquirir riquezas, ganhar cada vez mais, conseguir cada vez mais, e entesourar só para mim, guardar só para mim. Não, senhor pastor, nada disso requer, porque a pessoa morre e fica tudo aí. Olha o que eu estava lendo hoje aqui no meu devocional aqui de manhã. Quanto mais eles têm, mais imposto é cobrado. É Eles têm verdade. mais para si, mais para si. Ó. Quer dizer, mais imposto é cobrado para eles mesmo. Mas é lei. E justo. Aí morre e fica tudo aí. Mas aí Ó. não funciona. Olha o que eu estava lendo aqui hoje, Aí ele está lendo. de manhã. Ó, olha o que eu estava Aí esquece que a lei é Deus. A lei tem que ser cumprida. A lei Deus deixou para ser cumprida também. ó, Mas ninguém quer Eles cumpriram errado. cumprir a lei da ganância. estava lendo aqui hoje de manhã, estava lendo aqui, olha o que diz, Salmo 49, Salmo 49, pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, todos morrem, o sábio, o tolo, e para outros deixam os seus bens, para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes à terra. Tem gente, né, que compra fazendas e mais fazendas, coloca seu nome. Nome do fulano na fazenda tal. Como se ele fosse morar para sempre naquela fazenda. Ele vai deixar aquela fazenda, aquela grande extensão de terra para outros e vai morar no túmulo. Na verdade, o homem só precisa, né, de 7 palmos abaixo da terra. E Marcelo deixar muita coisa. Um buraquinho lá de 1 metro quadrado já está Marcelo vai deixar muita Tem coisa aí. muitos que tem até fazenda, tem gado, e morrem e enterram ele ali mesmo. O homem só precisa de... Mas eles já falam que quer ser enterrado lá na terra. Não, é porque tem outros que quer tomar o que ele tem. O homem só precisa de meio metro quadrado. Mas em dele fala que quer 7 palmos. 7 palmos abaixo da terra, meio metro Porque quadrado. tem um outro que foi maior que o dele, que quer tomar o que é dele. Nem o túmulo dele vai ser para sempre. Dali 2 anos vão tirar ele daquele túmulo. Você vai jogar no Queimar. chão. Que é dele mesmo, é só Vai virar pó, nem o túmulo ele vai ter eternamente. só o espírito, se for um espírito Só o espírito. bom. Pastor, o senhor leu aí, deixar para outros? Esse outro seria o quê? Os filhos, netos, estranhos, sim. governo. Vai ficar para alguém. O que adianta, né? Eu passar a vida inteira. O que adianta eu passar a vida inteira Os outros de graça. me oprimindo, sem viver, sem curtir a vida, só trabalhando, até os 80, 90 anos, Aí correndo fica pra cá, com os correndo pra lá. Me enchi de bens. Eu só sabe que tem um parente que chega lá na comida aqui em cima. Me deixou. Vai tarde, agora eu fiquei com seus bens. Tá. Então, ó, o que adianta? Viver a vida assim e no fim eu não curti a vida, não aproveitei a vida, não fiz amizades, perdi amizades, não
curti família, não curti nada, perdi tudo, tempo, vida, saúde e ganhei muitos bens. Comprei várias casas, comprei vários carros, mansões, enfim, mas vai ficar para alguém. Se não ficar para filhos, para netos, vai ficar para o governo, vai ficar para alguém. A palavra de Deus já fala. Que adianta o homem ganhar tudo. Perder a sua alma. Perdeu sua alma. Trabalhar na medida certa. A Bíblia diz que tendo o que comer e o que vestir, já estejamos com isso satisfeitos. O que comer, o que vestir, um teto para nos abrigar, já estejamos satisfeitos. Né? Temos isso? Amém, olha. Temos amizades, que é importante, não pode ser perdidas por causa Tem gente que bota o olho grande até nas amizades da pessoa. A inveja mas o olho grande não precisa ter carne, nem mansão, nem dinheiro. Basta você ter alguma coisinha que incomoda no olhudo, pronto, para ele querer te olhar e você tomar um tombo ali ou perder a dele. Até quem não tem nada, né? Até quem não tem nada é invejado. De falar. Por que às vezes a pessoa que não tem nada é invejada? Porque a pessoa tem paz, a pessoa tem amigos, a pessoa tem... inveja ele. Não passa feliz, não deve nada com ninguém. Basta você ser A feliz. pessoa tem de bom, já incomoda o olho. Mas, como se diz um ditado, né? O sapo tem olho gordo, mas vive na lama. O olho gordo só prejudica quem tem, porque não vai prejudicar a pessoa. Se eu pôr olho gordo na vida da pessoa, eu não vou prejudicar ela. Eu não vou matar, mas eu vou prejudicar a mim mesmo. Eu vou ficar na mesmice, eu vou ficar na lama, eu vou ficar sem nada e a outra pessoa está indo bem. Né? Isso é o que a pessoa sempre está atrasando e está subindo. Então, tem gente que tem um medo de mal olhado, um medo de olho grande, um medo de inveja. E o olho quando você cai, tropeça, coisa mesmo, tropeça. Então, ó, eu tenho medo de inveja, olho gordo, mal olhado. Mas sempre isso aí. Você diz a questão do sapo. Existe. Sabe o que a coisa muito grande que ele caiu assim, ele por cima. Nada disso faz mal para quem tem Jesus. Por quê? Jesus, na vida da pessoa, é mais forte que tudo. Se você tem Jesus, se Jesus está com você, você acha que o poder da macumba é mais forte que Jesus? Você acha que o poder do olho gordo, da inveja é mais forte que Jesus? Se Jesus está com você, se Jesus está te abençoando, nada pode... Isso aí a candeia dos olhos. Porque, né? Como diz a palavra aqui. Os olhos que iluminam tudo. Então, se a pessoa tem um olho mau, a Bíblia diz que todo o corpo dela será mau. Porque o coração. Ela vai estar em trevas. Se os olhos são a candeia do corpo e a pessoa está com os olhos maus, não está iluminando direito a vida dela, Vai estragar o corpo todo. Estragar. Então tá aí, gente. Hoje nós terminamos 11 horas como eu prometi. Faltando um pouquinho. Foi rápido, né? Porque a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus é preciosa. A palavra de Deus O irmão falou muito. Aí já passou mais um tempo. E nós não terminamos a oração do Pai Nosso, tá vendo? Já vamos para o terceiro domingo, estamos na metade da oração do Pai Nosso. Ó, quantas coisas, né? A oração do Pai Nosso. Venha à noite que eu vou mostrar esse vídeo. 6 horas e 8 horas. Vocês vão ver, tanto às 6, às 18 como às 20. Vem, ó, depois que vocês verem esse vídeo, vocês falam, tudo na minha vida não tem importância. Você passa a ver que aquelas coisas que você busca, que você luta, né? Se eu passar agora o vídeo, aí você fica. Aquele que o pastor mostrou, que eu deu a minha criança, né? Aí quando chegou naquela parte, eu baixei a cabeça. Aquele outro que o pessoal vai entrar na arena para morrer. E aquilo é só uma encenação. Então, aquilo ali também Esse de foi hoje é forte, real. aquilo lá foi forte. Aquilo lá é uma encenação. É um teatro. Eles estão em arena lá. É um teatro. Agora, esse é real. E aí? Então, para a gente pensar, meditar, o que vale a nossa vida? Né? O que é mais importante? O que nós devemos priorizar? Por que nós estamos nesse mundo? A oração do Pai Nosso ensina-nos tudo isso. Vamos orar então?
Pai, nós queremos nessa manhã agradecer-te por tudo que tu és para a nossa vida, na nossa vida, tudo que és em nós. Queremos te agradecer porque nós verdadeiramente temos a felicidade que muitos buscam, a paz, a tranquilidade, enquanto muitos não vivem a vida porque estão sempre buscando riquezas, estão sempre correndo atrás do ouro, sempre atribulados, preocupados com aquilo que estão perdendo, com aquilo que estão deixando de ganhar, com aquilo que poderiam ter, com aquilo que não têm. Nós estamos alegres, satisfeitos, porque temos vida, temos a salvação em Ti, que é o mais importante, temos irmãos, temos a Tua amizade, ó Pai, o Teu cuidado, o Teu carinho para conosco, e aí nós percebemos que tudo mais não tem importância. Por isso que assim nós temos paz, assim nós temos tranquilidade, e é nessa paz e tranquilidade que queremos viver sempre, Pai. Ajuda-nos a buscar o Teu reino, a buscar a Tua vontade em nós, ajuda-nos para que assim nós possamos ser sempre felizes, em nome de Jesus. Para nós terminarmos, deixa eu cantar um cântico que fala exatamente isso que nós acabamos de ver. O cântico diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quem quiser, puder, pode ofertar nesse momento, enquanto nós cantamos, né? Diz assim, ó. Por favor. Ó, o cântico diz assim, ó. Mateus 6, 33. Buscai